sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos unidos, estarmos adentrando os vossos lares, trazendo os esclarecimentos que a doutrina espírita nos propõe, alicerçados nos ensinamentos do Cristo. Que possamos estar envolvidos no amor, na paz, e que os benfeitores amigos nos auxiliem, nos intuam para uma boa compreensão do que nós vamos estudar nesta noite. Então, para o estudo de hoje, nós contamos com a Bruna na técnica, com a Ju Zangirolami e com o Emerson. Então, pedindo que a Ju já possa deixar o seu boa noite inicial, Ju. Boa noite, amigos queridos.
Boa noite a todos que nos acompanham em mais uma roda de conversa. É muito bom estar aqui com vocês em mais essa oportunidade de esclarecimento, de aprendizado, na certeza que teremos bons momentos, boas reflexões. Desejo, então, uma ótima roda de conversa a todos nós. Emerson. Boa noite a todos que nos acompanham, boa noite às minhas colegas de trabalho, as JUS, que estão aqui essa noite. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez dividindo a doutrina espírita com os irmãos que nos acompanham. Esperamos aqui poder, de alguma maneira, auxiliar no entendimento daquelas passagens que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo. E mesmo antes de começarmos as reflexões, convidamos a todos que possam consultar na sequência, para aqueles que já não o fizeram, o capítulo que nós vamos tratar aqui, que o Evangelho nos traz de uma maneira muito mais ampla, muito mais completa do que as nossas simples reflexões aqui. Obrigado. Bom, meus queridos, então, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa roda de conversa de hoje, ela vai falar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título A Fé Transporta Montanhas. E já no início do capítulo tem uma parábola, Poder da Fé. Eu vou trazer ela na íntegra, para depois nós discorrermos o nosso estudo em cima das reflexões que a doutrina espírita nos propõe. Essa passagem, essa parábola, ela está em Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. E diz assim: Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Ju, de acordo com essa parábola, quais seriam as montanhas que a fé é capaz de transportar, de acordo com os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita? O Evangelho nos diz que seriam as dificuldades, as resistências e a má vontade. A fé sadia, aquela que nos mantém perseverantes e ativos no bem, diante dos obstáculos, ela é capaz de quebrar todas aquelas barreiras que geram ou que surgem através do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do preconceito. Mas para isso, para que se desenvolva isso, a fé ela precisa ser racional, precisa ser raciocinada e não motivada por essas más paixões. E a doutrina espírita nos auxilia na compreensão das coisas, de que somos instrumentos, então, da vontade divina, em processo de aprendizado, de evolução, no ambiente e nos meios que nos são mais propícios apropriados, então, a adquirir essa evolução. Então, a partir do momento em que nós vamos tendo essa lucidez, é que a fé sincera, essa fé verdadeira vai se desenvolvendo em cada um de nós.
Então, aquela que é capaz de transportar as montanhas tem relação nesse sentido, do quanto a gente vai conseguindo desenvolver ela em nós. Obrigada, Ju. Emerson, do ponto de vista religioso, isso no que constitui as diferentes religiões, em que consiste a fé? O Evangelho vai nos dizer aquilo que nós podemos constatar de uma maneira muito simples quando analisamos as religiões, né? De uma maneira geral, as religiões colocam a fé como a aceitação dos seus dogmas. E aí nós encontramos as mais variadas religiões com os mais variados dogmas. Quando a pessoa precisa aceitar aquele dogma e investir naquela fé sem entender direito por que aquilo está acontecendo. E aí nós vamos dizer que isso é a fé cega, porque ela precisa aceitar sem compreender. A proposta espírita é a proposta da fé raciocinada, onde eu vou desenvolver o entendimento de o porquê as coisas acontecem, e aí eu vou desenvolvendo a minha fé de uma maneira sólida, de uma maneira eficaz, e essa fé passa a ser um instrumento que eu vou recorrer sempre que eu tiver a necessidade, eu estiver, enfim, nessa busca, porque eu entendo como as coisas se processam. Todas as religiões, elas pretendem, de alguma maneira, deter esse conhecimento ou se colocar como aquela que possui a verdade absoluta. Mas quando as religiões propõem isso e oferecem dogmas, também já é um atestado de que não pode convencer pelo entendimento, de que não consegue explicar porque também não entende. Então, esse entendimento de fé, que é vinculado às religiões, e aqui nós vamos encontrar um posicionamento completamente diferente na doutrina espírita, mas nas religiões tradicionais não, nós vamos encontrar essa dependência de uma fé que se desenvolve em dogmas. Então, essa é a principal diferença das religiões tradicionais para a doutrina espírita, porque a doutrina espírita quer que nós pensemos, quer que nós discutimos, quer que nós questionamos a própria doutrina espírita, porque assim nós vamos nos autoimpulsionando no sentido de conhecer mais, de entender mais, e aí sim nós vamos conquistar esta fé raciocinada, nós vamos conhecer a verdade, ou aquela verdade que é possível nesse momento para o nosso nível evolutivo, para o nosso nível intelectual, enfim, mas nós vamos fazer um bom uso da nossa fé quando nós compreendemos aquilo que está acontecendo. E com essa fé raciocinada também fica mais fácil nós compreendermos, né, Mano, que nós não precisamos intermediários. Nós conseguimos acessar os espíritos benfeitores, acessar a Deus, nós mesmos, sem intermediários, sem dogmas que nos terceirizam, por assim dizer, o caminho, né? Só para complementar, foi muito importante isso que tu disse, e nós podemos observar também, agora não fazendo julgamento das religiões, mas nos observando, né, usando de um espelho para entender as nossas demandas e os nossos objetivos. Algumas vezes nós vamos perceber que essa situação de intermediários, de alguém que faça por mim, de não precisar pensar, ela acaba sendo conveniente para nós. Porque é aquela história de melhor não saber, eu tenho alguém, para que eu vou mexer nisso se eu não preciso, para que eu vou cutucar nesse negócio? Mas só que isso não dura a vida inteira, geralmente. Chega um momento que há uma saturação, que nós nos incomodamos, que nós queremos saber mais, que a vida oferece desafios ou dificuldades se apresentam na nossa existência, e já não é suficiente mais esses dogmas, essa fé cega. E aí nós começamos a questionar, nós começamos a nos incomodar com os intermediários, e talvez sejam o ponto fundamental que vai determinar um novo momento da nossa existência, que é o momento em que nós vamos buscar saber realmente como as coisas acontecem, mas agora através do nosso esforço pessoal, do nosso empenho em buscar essas respostas e de processar, investir tempo, não gastar tempo, poderíamos dizer, mas investir tempo nessa construção
que vai nos levar ao conhecimento daquilo que envolve a nossa existência, não só do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista espiritual. E naquele primeiro item que a Ju trouxe, falava também da paciência, de nós termos, podermos perceber também o tempo de cada um, que esse despertar, às vezes em uns mais rápido, em outros leva um pouco mais de tempo, até porque, como disse o Mano, pode me fazer bem, essa comodidade de ter alguém que faça por mim. Então, que a gente tenha a compreensão, a paciência de respeitar esse tempo de cada um. Ju, nessa mesma linha de raciocínio, a fé, ela pode ser prescrita ou imposta? Então, antes foi comentado sobre a lucidez que se tem a partir da compreensão das coisas, né? Sobre Deus, sobre nós, espíritos imortais, sobre a vida, com o uso, né, imprescindível do raciocínio, da capacidade que todos nós temos, da busca, né, pelo conhecimento das verdades espirituais. Então, transformando a fé em nós, ou modificando o verdadeiro sentido da fé, nós compreendemos que a fé é algo que se adquire. Então, é algo que cada um de nós precisa adquirir. Ela não pode ser prescrita ou imposta, portanto, nem por alguém ou a alguém. Cada um adquire a sua. Então, ela como o Emerson falou, o efeito do desenvolvimento da nossa inteligência, a partir da vontade que temos de adquirir conhecimento e compreensão das coisas. O Espiritismo nos mostra que a fé, ela é uma consequência do progresso individual. E para isso é necessário o estudo e o trabalho no bem, fazendo então o bom uso da nossa capacidade de raciocínio, né, que não nos deixará dúvidas ou incertezas na construção dessa fé. E na continuidade desse item 7, né, Ju, que é o que tu trouxe, Kardec vai nos deixar bem no finzinho desse item que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Dando sequência, então, ao nosso estudo, nós chegamos ao item 8, que é a parábola da figueira que secou. E diz assim, que quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a fim de ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que Jesus havia dito, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tire-te daí e lança-te ao mar, mas, sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito que acontece. Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Emerson, quando Jesus trouxe essa parábola da figueira que secou, qual ensino ele quis nos propor e como a doutrina espírita ela nos auxilia na compreensão desta parábola?
O Evangelho, na sequência, é muito feliz em nos dizer que esse símbolo, né, ele quer nos mostrar sobre, por exemplo, as pessoas que dominam a oratória, que têm condições de encantam as pessoas falando, mas não trazem um conteúdo que possa realmente modificar os corações. Aqueles que têm as possibilidades de transformar o ambiente em que vivem, de transformar a sua cidade, enfim, e não o fazem por preguiça, por falta de vontade, por desinteresse, ou porque se contentam muitas vezes só com os aplausos, com o reconhecimento momentâneo. As instituições que podem fazer isso e não fazem, que têm os seus objetivos muitas vezes desviados do objetivo principal de auxílio, e vai descendo pessoas e inflando egos. Então, as pessoas, as instituições que agem dessa maneira estão condenadas a secar. Não vai haver, nós podemos disfarçar, nos iludir, nos mostrar algo que nós não somos, ou tentar viver de algumas aparências, ou buscar um reconhecimento humano, mas se a nossa essência não for realmente boa, se nós não buscarmos fazer o bem, auxiliar, desenvolver, quando nós temos a possibilidade de fazer, nós vamos secar. Nós estamos condenados a isso. Então, é algo muito mais profundo do que simplesmente Jesus amaldiçoando a figueira. Não, é chamando a atenção de que não adianta de longe, muitas vezes, todos nós somos uma árvore grande e bonita, mas que fruto nós estamos produzindo. E quando nós ampliamos isso para as instituições, que frutos as nossas instituições estão produzindo? Como é que nós auxiliamos nesse movimento? Que atitude eu tenho para que essas árvores frutifiquem, né? Então é essa reflexão que Jesus nos traz, e a doutrina espírita nos auxilia a compreender a importância de nos trabalharmos o nosso autoconhecimento, a nossa transformação moral, a nossa reforma íntima, para que na medida que nós vamos nos transformando, nós possamos também ir colaborando com o mundo e fazendo coisas boas. Então esse é muito mais do que julgar, né? Parar agora e fazer um julgamento de quem é a figueira que vai secar ou não, é olhar para nós e saber que tipo de figueira nós somos. O que é que nós estamos fazendo para mudar isso? Realmente estamos dando tudo aquilo que nós podemos, e isso quando nós estamos fazendo e prestamos conta para a nossa consciência. Não precisamos ser reconhecidos por ninguém, pelo contrário, nós podemos inclusive ser observados como alguém que não faz diferença nenhuma, mas o importante é que nós estejamos fazendo a diferença em algum momento ou em alguma instância, né? E não estejamos sendo reconhecidos. Lembrando sempre que somos espíritos imortais e que esse despertar para os frutos que possamos produzir, isso é uma constante na nossa existência de espíritos imortais. Ju, basta dizermos que temos fé, ou nós teríamos que agregar algumas condições para que essa fé seja proveitosa? Ju, no Evangelho diz que a fé, para ela ser proveitosa, ela tem que ser ativa, e ativa no bem. Por isso que diz que a fé é mãe da esperança e da caridade, e é a base da nossa regeneração. Essa base, ela deve ser forte, durável, permanente, para que nenhuma dúvida possa existir ou comprometer essa estrutura que criamos. E como a gente já viu, essa estrutura ela é construída através do conhecimento adquirido sobre Deus, que é único, justo, soberanamente bom, eterno e imutável. Sobre Jesus, esse espírito muitíssimo elevado, que já esteve aqui na Terra encarnado e que nos serve de modelo e guia, e o Espiritismo Consolador, que amplia a compreensão da vida, apresentando-nos um ponto central que é sobre a pluralidade das existências, e
Então, a partir daí, juntando tudo isso, a gente consegue começar a construir essa base, né? Essa fé em nós. No final desse item 11, nas instruções dos espíritos, José, um espírito protetor, ele nos diz assim: tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, não basta nós dizermos que temos fé. Dizer não significa nada, porque a fé ela precisa ser sentida, transformada em atitudes no bem, transformada em esperança, em ânimo, em perseverança. Então, essa perseverança, esse ânimo, essa força nos enfrentamentos da vida, através do conhecimento que adquirimos, então, como nós falamos antes. Obrigado, Ju. A fé, então, ela tem que ser sentida, vivida no nosso dia a dia. É nas dificuldades, nas aflições que nós temos a oportunidade de exercitá-la. Emerson, a fé é um sentimento inato no homem? Ju, sim, o homem tem esse sentimento nele, já veio instalado esse aplicativo no homem, né? Mas do ponto de vista religioso, é sempre que nós vinculamos o pensamento quando falamos em fé, não tanto ligando ao homem, mas ligando à crença do homem em Deus, ou naquele movimento que Jesus tanto nos ensinou e tanto nos disse que nós precisávamos ter, né? A fé humana e a fé divina, que é o item que vai tratar sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos lembrar, ou vai nos chamar a atenção para que o homem também tem fé, ou precisa ter fé em si. Então nós temos a fé em Deus, que é a fé de que sim, o Pai está conosco, nós estamos sempre na companhia de Deus, dos benfeitores, e eles estão a todo momento prestando auxílio a todos nós. Mas nós precisamos também acreditar na nossa capacidade de agir e de superar as nossas dificuldades. Porque muitas vezes essa fé em Deus faz com que Deus nos ofereça algumas oportunidades de trabalho, de evolução, algumas dificuldades que nós podemos superar. E muitas vezes as pessoas desistem ou sucumbem por não acreditar na sua capacidade. E quando nós olhamos Jesus realizando coisas fantásticas e dizendo para nós que nós podemos fazer também, ele também está falando da crença que nós precisamos ter em nós e na nossa capacidade, na centelha divina amorosa que está em nós. E nós vamos observar na história do mundo homens que tiveram essa fé, essa confiança, contavam com o auxílio divino e acreditavam nas possibilidades, mas acreditavam também na sua capacidade de fazer, de acontecer e de transformar. Porque nós vamos observar muitas vezes as pessoas dizendo que têm fé e depositando toda a crença na solução dos seus problemas em outros, em Deus, esperando que algo fantástico, místico aconteça e se desenrole. E não olham para si e não conhecem a sua capacidade que Deus ofereceu a nós quando nós viemos, cada um com algumas afinidades em alguns campos, mas todos nós conseguimos desenvolver situações que vão nos auxiliar o nosso próximo. Então, esse item, a fé humana e a divina, é bastante interessante, e nós também convidamos todos a aprofundar o estudo nessa parte do Evangelho para conhecer as suas potencialidades e investir também em si.
pedindo para que Deus nos auxilie, entendendo e confiando que Ele vai nos auxiliar, mas acreditando também na nossa capacidade de agir, de evoluir e de superar, de transpor os obstáculos que muitas vezes parecem intransponíveis na nossa existência. Bem, meus queridos, então, como o Emerson disse, que possamos estar buscando nos aprofundar nos ensinamentos que a doutrina espírita nos propõe. Para isso, nós temos as obras básicas, as obras complementares, temos também o nosso grupo de estudos, aos domingos, às 20 horas, que quem tiver interesse pode estar procurando um dos trabalhadores da casa, que a gente adiciona no grupo de estudos, onde é todo domingo, uns minutos antes do início do estudo, é mandado um link, então, para acessar ao grupo de estudos, e onde todos serão muito bem-vindos. A doutrina espírita é essa doutrina que nos acolhe, que nos esclarece, que nos consola, que nos convida a vivenciarmos a nossa fé, a fazermos a nossa reforma íntima, a nos melhorarmos a cada instante. Gratidão, então, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos em vossos lares, rogando que os benfeitores amigos continuem nos auxiliando e nos intuindo. E para que possam deixar o seu boa noite, então, começo pelo Emerson, que pode deixar o seu boa noite para o pessoal, Emerson. Um agradecimento, então, a todos que nos acompanharam, que nos assistiram, que estiveram conosco aqui nesse momento. E, mais uma vez, eu vou ser repetitivo dizendo que a nossa roda de conversa precisa ser uma provocação para que os amigos consultem o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso objetivo principal não é resumir o conteúdo e trazer aqui, compartilhar com os irmãos. É deixá-los mais interessados nesse assunto que está tão mais aprofundado nas obras básicas da doutrina espírita. Então, se algum evangelho se abrir na sequência desta conversa ou nos próximos dias nas suas casas, nós teremos cumprido com o nosso objetivo. Estaremos sempre disponíveis para conversar sobre alguma eventual dúvida. Se não tiver ao nosso alcance, nós vamos estudar, pesquisar e enfim, tentar sanar essa dúvida, embora o Evangelho segundo o Espiritismo é muito feliz e dificilmente nos deixa em dúvida, geralmente nos deixa... Oi, desligou? Isso. Voltou? Obrigado às minhas colegas de trabalho, as duas Ju, pela companhia, pelo estudo, a Bruna pela assistência que dá sempre aí escondidinha, e esperamos poder estar junto aqui em outras oportunidades. Ju. Obrigada a vocês, colegas queridos, pelas palavras trazidas hoje, compartilhadas conosco. Obrigado pela companhia de todos que nos permitiram estar em suas casas, que possamos diariamente trabalhar em nós esse aprendizado íntimo, o despertar da nossa consciência, que os questionamentos, as dúvidas não fiquem só nos porquês, mas que sirvam de impulso a buscar as informações nos meios que temos à disposição. Como o Emerson falou, que as rodas de conversa são sempre aquele ânimozinho que dá, aquela vontade a mais de buscar um pouquinho mais. É para isso que estamos aqui e sempre nos colocamos à disposição, então, para quem tiver alguma dúvida, que a gente possa, dentro da nossa condição, auxiliar e também informar toda essa preciosidade de livros que a doutrina espírita tem à disposição para nos auxiliar no nosso conhecimento, no nosso aprendizado e também no desenvolvimento da nossa fé. Um abraço afetuoso em todos e até a próxima. A Bruna também deixa o seu boa noite, o seu abraço a todos. Que possamos seguir então, meus queridos,
abraçados, envolvidos no amor e na paz de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz.